Olá, amigos youtubers, sejam todos muito bem-vindos ao Canarinho ECD Reconstrução. Galera, meu nome é Igor Silva, eu sou de Betim, Minas Gerais, proprietário do Canarinho ECD. Amigos, hoje estamos indo para a quinta parte da palestra com o criador, juiz Álvaro Blazina. Palestra que foi ministrada no grupo Formando Canaricultores sobre linha clara. Beleza, meus amigos? Vamos embora para a palestra, galera, vamos lá! Então, evidentemente que tudo que venha a vir no contrapelo, vamos chamar assim, do tupete, pode vir a estragar o tupete. Passando com o tupete até onde eu considero o ideal é que o comedouro seja interno mesmo, né? Para evitar qualquer alteração do curso da pena, do penteado do tupete, né? Eu sempre, assim, para tupete, sou a favor de que o comedouro seja interno mesmo. Porque teria que ser um buraco tão grande que ele até tem questão até de fugir. Nunca será uma coisa favorável para ele, né? Creio que não vai ter uma influência tão preponderante, mas podendo evitar, se coloca comedouro interno, com certeza. Adriano, como estava explicando, o branco, apesar dele ter um fator de inibição do depósito da melanina e um fator de inibição do depósito do lipocromo, e em consequência não podemos ver a categoria, porque se a base é branca e a borda é branca, tudo é branco, eu não consigo ver se ele é intenso, nevado ou mosaico, tá? Mas, com experiência, pela estrutura da pena, pela forma que ele adquire com a característica da pena, a gente consegue, de certa forma, especular. Não tem nenhum branco assim, de concurso de alto nível, nenhum intenso hoje em dia. Isso posso te garantir. Porque o intenso, pela sua estrutura de pena, ele não propende uma forma tão bonita, arredondada, harmoniosa, compacta, proporcionada, um peito perfeito, cabeça, pescoço, arredondamento da cabeça, largura da cabeça, etc, etc, etc. Os nevados com neva um pouco longa, meio mosaicado, são os que chegam mais perto dessa forma ideal. Olhando, a gente consegue ter um grau de certeza depois de muita experiência pela estrutura de pena. Mas hoje eu posso te garantir que não tem nenhum branco intenso, geneticamente intenso, e que a maioria são brancos assim, nevado com a neva um pouco longa, que o ponto da plumagem que dá a melhor, que facilita, vamos chamar assim, uma melhor forma. Na realidade, a luteína, o que ela faz é contribuir para exaltar a cor da ave. Se ela tem um lipocromo bom, não tem perigo com a luteína, ela vai exaltar o lipocromo bom. Se ele tem uma propensão para o dourado, evidentemente que ela vai exaltar essa tonalidade para o dourado. Todo manejo alimentar, buscando o ponto ideal para concurso, tem uma associação com a base genética de cada ave, né? Então, sempre vai acontecer. A ave que tem muita cor, se dá luteína, ela puxa um pouquinho. Pode acontecer. Também acontecia na época que a gente pigmentava com verdura, né? Mas, basicamente, o resultado final é a junção da genética com a alimentação. Então, quando ele tem um pouco de propensão para o dourado, talvez a luteína vai acabar exaltando isso aí. Ela vai contribuir para a manifestação lipocrômica. Essa que é a essência. Adriano, veja bem, o branco é um passarinho que, por ter menos elementos, ele é, vamos, se me permite a expressão, ele é hiper exigente em todos os itens, que são apenas 3, basicamente 3, né? É um tripé que não pode falhar. Qualidade de brancura, quanto mais branco melhor. Quantidade de plumagem, quanto melhor. E a forma, que ela, por ser composta por muitos elementos, ela vai ser uma coisa mais exigida quanto à atenção de cada um deles. Brancura, brancura, plumagem, plumagem. Onde você encontra as primeiras falhas de plumagem? Olhos flancos.
Quando você olhar os flancos, se ele começa a querer fofar, pronto, começou a aparecer, por exemplo, quando você vê aquele flanco coladinho, será difícil que apareça plumagem, pode aparecer, mas será muito raro, seria a exceção, tá? Mas o flanco bem coladinho, bem junto, pronto, o plumagem já está visto. Forma, não é, talvez eu me expressei mal, não é a cabeça mais larga, justamente o que eu quis dizer é que existe um ponto ideal de largura de cabeça. A cabeça tem que ser arredondada. Aquele achatado a partir do bico, eu considero que é um ponto negativo quanto à forma. O pescoço é mais para compacto do que pescoço de mais, não sei, tipo raça espanhola, um pouco mais alongado. Pescoço um pouquinho mais compacto. Tudo é um ponto ideal. Peito, se é muito profundo, ele viola a estética. Se ele é muito fininho, também. Tem que ser um peito ideal, nem um extremo nem outro. Aí tem que ser o somatório de todos esses microelementos que vai fazer o conjunto da obra, entendeu? Então, eu creio que é importante dizer, bom, o que é tecnicamente uma forma perfeita? Aí mostramos algumas fotos, né? É aquele passarinho que não se deve confundir com volume, com coisa, sabe, agrandada. Não. É a sutileza da porcelana de ser um exemplar que, sem ser fininho, sem ser pequenininho, ele encontrou o ponto ideal da forma em toda a sua harmonia. Esse é o desafio. Adriano, o branco dominante, além do que tudo que a gente falou sobre característica do branco, brancura, forma, plumagem, ele tem que ter na incrustação um ponto ideal também, mínima desde que visível. Eu tenho que olhar um sutil incrustação, mas que não me deixe dúvida de apreciação, entendeu? Então, os brancos dominantes que você vai utilizar tem que ter essa característica. Normalmente no macho aparece um pouco mais de marcação do que na fêmea, mas tem que ter esse zelo, esse cuidado de ver de que além da plumagem maravilhosa, a forma que a gente conversou e a brancura, a incrustação seja aquilo que o manual pede. Mínima expressão, mas sempre com visibilidade clara e sem dúvidas. Fred, eu posso te garantir que cruzar nevado com nevado não tem nenhum problema. Tecnicamente, o gen que fala da qualidade, que determina a qualidade da plumagem, não tem nenhum vínculo com intenso nevado mosaico, nenhum. Tem intensos que tem plumagem péssima, tem nevados que tem plumagem boa, tem mosaico que tem plumagem boa, tem mosaico que tem plumagem ruim. Não há nenhum vínculo, nenhum link, nada que associe a sua condição de intenso nevado mosaico com qualidade de plumagem. Se você cruza dois nevados que a plumagem é ruim, vai nascer filhotes de plumagem ruim, mas não porque tenha cruzado nevado com nevado, e sim porque você não se atentou para a qualidade da plumagem. Então, eu não vejo, nunca vi, não há nada que prove que nevado com nevado traz todos esses efeitos que alguém um dia falou, sei lá quanto, um século atrás, e todo mundo continuou repetindo igual papagaio, sem constatação científica. Todos os canários Hasselrolle da história, há 600 anos se cruza nevado com nevado. Que mais prova precisamos para entender que não tem nenhum problema quanto a isso? Meu amigo Carlão, deixa eu te falar. O mesmo conceito no sentido de que a expressão lipocrômica, ela não obrigatoriamente significa infiltração. Todos sabemos a dificuldade de conciliar ambas as coisas, mas é possível. O grande desafio é conseguir um excelente contraste. Como se consegue esse contraste? O lipocromo excepcional e uma brancura também excepcional. São fatores que normalmente eles são antagônicos, mas não é impossível juntar ambas as coisas, né? Como você mencionou,
nos machos sempre aparece uma área de lipocromo maior do que nas fêmeas. Isso é uma característica de dimorfismo sexual. De toda forma, na fêmea, quanto mais área tiver respeitando a brancura e as limitações, bem-vinda seja. O desafio, resumindo, é excepcional desenho de máscara de ombro nas áreas de eleição, no peito e no oropígio, excepcional lipocromo e excepcional brancura. Eu bato muito nisso aí, de que principalmente nos machos, quando falamos de excepcional desenho, não é uma máscara enorme, sem definição de desenho nem terminações. É uma máscara muito bem desenhada. Isso na Europa eles têm muito claro e buscam exatamente isso. Eu pessoalmente concordo que a máscara tem que ser ampla, sim, mas é quantidade com qualidade de desenho, muito importante. Eu me permito complementar outra coisa. O que acontece? Obviamente que o urucum mosaico é um trabalho que leva muito tempo. Tem que passar a mutação urucum, onde não tem nenhum mosaico, para mosaicos com perfeita definição. O que não se deve confundir é o mosaico clássico com o mosaico urucum. Mosaico clássico é branco com vermelho. Mosaico urucum é rosado com vermelho. Tem hoje cada vez mais perfeita definição dessa característica, que por sinal fica mais bonito que, na minha concepção, é mais bonito do que se imagina. Então, no urucum mosaico, o que se espera não é branco. Pensa que espera branco é porque não conhece o que a mutação provoca, que depois de lipocromo em todas as áreas. Não existe a menor possibilidade de que um urucum tenha uma única pena branca. Isso é característica da mutação. Então, é rosado com vermelho. Essa é a combinatória dessa mutação. Eu peço desculpa porque continuo sem que ficar claro. Quando você diz AA, homozigose dominante, refere-se a branco dominante, seria? Ainda não temos nenhuma prova científica que exista o branco dominante homozigoto. Pelo menos até onde eu sei, não a conheço. Existe uma crença, uma falácia que nunca foi comprovada de que o branco dominante homozigose ele é fator letal. Dizem alguns que nunca se deve cruzar dominante entre eles para evitar justamente em homozigose que haja o fator letal, mortandade de embriões e tal. Eu confesso que nunca fiz a teste e, como tal, tudo que é falado, porque tem que repetir o que me falaram, sem comprovação científica, alguma coisa que não me agrada. Não sei se refere a isso, mas se refere a isso até hoje, o que se considera aceito, embora sem comprovação, é que a homozigose em dominante, ela não existe por ser fator letal. Oi, Adriano. Na realidade, também é um caso em que se considera que o tupete é um fator dominante e ele porta o não tupete, vamos chamar assim, né? Então, ele não porta tupete porque se considera, é aceito hoje que o tupete é em homozigose, ou seja, se tem os dois genes do tupete, também é considerado que é fator letal. Por isso que o tupete não porta tupete, é impossível. Quando os dois genes de tupete se juntam, parece ser que é fator letal. A única forma de existir tupete é ele sendo portador de não tupete, vamos chamar assim. Oi, Wallace. Muito legal essa pergunta e realmente tem duas correntes de pensamento aí, de forma que é um pouco complexo dar uma resposta única, né? Normalmente, uma linhagem muito bem trabalhada, durante muitas décadas, com linhagens fechadas, não é bom misturar com outras. Porque às vezes, seja no porte, seja na cor, seja no canto, o indivíduo chegou a um grau de excelência por uma combinatória genética bem sucedida, que se cruzar com um resultado muito bom de outro criador, não obrigatoriamente vai dar bom resultado. Entendeu? Por outro lado, tem uma linha de pensamento que já que você adquiriu suas aves,
você está dizendo que de criadores bem-sucedidos, que são linhagens realmente vencedoras, se tem um padrão de excelência e você sente que o macho A da linhagem A pode dar um bom acasalamento com a fêmea da linhagem B, você nesta etapa inicial você tem liberdade para ir buscando seus caminhos. O importante é sempre utilizar técnica e pensamento lógico nos acasalamentos que você vai fazer. Aí, você analisando o resultado, vai chegar à conclusão se for interessante misturar ou se for interessante manter as mesmas linhas e pela sua observação ver quais vão ser os passos ulteriores dos próximos anos em face do que você observou de resultado, tanto fazendo cada linhagem fechada sem misturar, como fazendo alguma experiência de cruzar entre duas linhagens para ver o que vai acontecer. É tentativa e erro válida, entendeu? Para depois ver o que aconteceu de melhor e você buscar esse caminho. Oi, Daniel. Então, eu diria que tem sim amarelos mosaicos bons, mas a relação numérica de quanta gente cria amarelo mosaico, linha macho, e quanta gente cria vermelho mosaico, linha macho, realmente, numericamente, é muita gente que se dedica com muito critério, com muita técnica a criar vermelhos mosaicos de alta qualidade. Então, o número também acaba dando o resultado de uma evolução mais rápida em termos de quantidade mesmo. Eu acho, de toda forma, que aparecem alguns amarelos mosaicos muito bons, mas eu concordo com você que a impressão que eu tenho é que os vermelhos mosaicos estão mais bem trabalhados, né? Não acredito muito que seja luteína, porque afinal de contas os vermelhos mosaicos comem cataxantina, que ajuda muito a exaltar a cor também, né? Creio que seja mais de que tem mais gente se especializando, é uma coisa muito concorrida, que exige muito, e isso vai fazendo a coisa avançar em qualidade. Oi, Adriano. Claridade, nenhum problema. Sol direto é complicado, não é aconselhável. A não ser que seja uma claridade quase que como se fosse sol direto, aquela claridade que é quase que o sol batendo nele. Fora isso, eu nunca tive problema com isso aí. Nunca. Nunca vi um passarinho desbotar. Levei brasileiro, já ganhei várias vezes, tive sucesso e nunca me criou assim uma paranoia de botar o bicho como fosse num túmulo. Na minha impressão, não há necessidade disso aí. Oi, Daniel. Não esconde, eu vou te explicar por quê. Na natureza, a natureza é tão sábia que o filhotinho, quando está no ninho, ele precisa se camuflar do predador. Não pode ter muita cor, porque chama muito fácil a atenção do predador. Então ele tem a cor mais apagada. Assim que ele sai do ninho, aprende a voar, ganha autonomia, já entra numa muda para pegar a cor definitiva. Mas a natureza é tão perfeita que ele muda todas as penas, menos as penas longas. A asa e cauda não muda para ele manter a força, a capacidade de voar. Então, o que acontece com os asa branca e com os outros também? Ele não consome pigmento de ninho, fica todo branquinho, todo clarinho, sem pigmentação. Vai para a voadeira depois de separar os pais, dá o pigmento e ele vai trocar todas as penas do corpo. Infiltração ou não, ele vai mostrar. Somente vai ficar claro as asas e as penas da cauda, mas o resto, nada vai contribuir o fato de ele não ter ingerido pigmento de ninho, porque ele vai trocar todas aquelas penas. Se é para ele ter infiltração, vai ter. Mesmo que tenha as asas brancas, o corpo vai mostrar geneticamente o grau de infiltração que ele tem. Então, por essa razão, não há influência nenhuma num manejo ou no outro em termos da qualidade da plumagem do corpo. É bem interessante essa pergunta. Eu nunca, por mais caro fio que dê, nunca vi um passarinho ficar roxo por causa disso. Mas também já me aconteceu de ver alguns manejos que eu não consegui detectar por que isso aconteceu.
Mas a tese é o seguinte: a ave tem um máximo de absorção de pigmento. Quando ele não consegue mais absorver, saturou sua capacidade de absorção, ele elimina pelas fezes, por isso que as fezes ficam vermelhas, né? Eu não acredito que passar de 10 gramas para 20 gramas vai fazer o passarinho roxo. Eu nunca fiz essa experiência, mas não acredito. Acho que o que vai acontecer é jogar dinheiro fora, ele vai consumir e vai defecar tudo aquilo que ele não consegue consumir. Pessoalmente, tenho essa percepção. Geralmente, quando a cabeça está roxa é porque o passarinho não terminou bem a muda, né? Existiu algumas linhagens que a cabeça ficava fora da tonalidade, mas isso já foi bastante corrigido e te confesso que já tem muito tempo que não vejo assim, dessa maneira. Vejo sim exemplares com excelente cor, mas muito uniformes, né? Muito bons. Então é isso aí, galera. Mais uma vez agradeço a cada um de vocês. Muito obrigado pela audiência de todos. Obrigado por aqueles que são inscritos no canal. Compartilha os vídeos, curte, comenta. Um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado de coração mesmo a todos os moderadores do grupo Formando Canaricultores por uma excelente iniciativa na nossa canaricultura brasileira. E fiquem atentos, meus amigos. Sempre tem vídeos novos aqui no Canarinho ECD. Agora está chegando a época de reprodução, né, meus amigos? Então vamos falar muito de reprodução, como que está indo o processo aqui no Canarinho ECD. E sempre tem palestras novas. Assim que surgir, nós colocaremos no canal aqui com muito prazer para que a informação venha chegar com você e chegar com excelência. Beleza, meus amigos? Forte abraço para todos, galera. Até mais. Fique com Deus. Tchau. Fui!